Vamos lá, abrindo a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, estaremos fazendo a leitura dos versículos dos versículos 13 até o 16. Mateus 5, de 13 a 16, o nosso irmão Caleb vai projetar ali para a gente, porque a versão que eu estarei fazendo a leitura é a nova versão atualizada, a Almeida, que é a famosa NAA. Então, assim, os irmãos acompanhando pelo Data Show, e você que vai estar em casa, estará vendo a transmissão também na legenda, ficará mais fácil dos irmãos acompanhar o texto comigo. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu coração e a sua mente, e que essa palavra ache um espacinho lá no seu coração, e achando esse espaço que ela faça guarida, e que ali ela germine, e que ela cresça, e que ela brote, e que ela frutifique na sua vida. A irmã Brenda já orou, então não há necessidade de nós orarmos novamente. Esse texto, é um texto que faz parte de um capítulo muito conhecido do livro de Mateus, porque o capítulo 5 nos seus irmãos. Mas toda vez que eu escuto falar assim, Mateus 5, já vem na minha mente o Sermão do Monte. Então, essa passagem, é uma passagem logo após Jesus estar iniciado, logo após que Jesus iniciou o Sermão do Monte, ele se muda um pouco o seu foco, que ele estava ensinando a toda a multidão que estava ali, e de repente ele dá uma pequena pausa. Ele dá uma pequena pausa no ensinamento direcionado a toda a multidão, e ele começa a falar um pouco mais especial, direcionado aos seus discípulos. Jesus já tinha acabado de fazer a escolha dos 12, anunciar os 12, e Jesus estava ali no monte, ensinando, dando os ensinamentos para o povo, falando das bem-aventuranças, e logo em seguida ele dá uma pequena pausa, chama mais ou menos, logicamente que ele não conseguiria se retirar com seus discípulos da presença de toda aquela multidão. Então ele se retrai um pouquinho, como se mudasse de foco, de posição, e ali ele começa a falar mais direcionado a seus discípulos. E ele começa justamente trazendo essa percepção para os discípulos do papel deles. Logo após, se a gente for decorrendo durante esse capítulo, do capítulo 5, a gente vê outros ensinamentos básicos que Jesus vem trazendo, que ele vai falando sobre a respeito da lei, a respeito da ira, a respeito do adultério, a respeito do divórcio, a respeito do juramento, e ele continua os seus ensinamentos. Por que que Jesus começa trazendo essa referência para os discípulos? Porque Jesus precisava mostrar uma base do que eles precisavam ser para que cultivasse os ensinamentos que ele já havia dito, e para que eles conseguissem cumprir os próximos ensinamentos que ele ia trazer. Quando a gente olha nesse bloco, do versículo 13 até o versículo 16, a palavra vocês aparece 5 vezes. Em 4 versículos, a palavra vocês aparece 5 vezes. Uma vez no versículo 13, quando ele começa dizendo, vocês são o sal da terra. Uma vez no versículo 14, quando ele diz, vocês são a luz do mundo. E 3 vezes no capítulo 16. Assim brilhe também a luz de vocês, as boas obras que vocês fazem e o Pai de vocês. Jesus ele é bem enfático na questão de a quem pertence ou quem é aquilo que ele está se referindo nesse texto.
Quando a gente lê a Bíblia, queridos, quando nós vamos fazendo a nossa leitura, né, do estudo da Bíblia, às vezes a gente se perde um pouco nos sentidos, nas referências gramaticais. E a Bíblia ela tem algumas referências gramaticais, se nós não ficarmos atentos, ela realmente confunde um pouco a nossa cabeça na questão do entendimento, né? Por exemplo, o erro básico, se a gente pode assim classificar, né? O erro básico é o problema de interpretação. Nós temos uma confusão na interpretação de algumas coisas, né? E nós temos algumas referências que elas são indicativas, e a gente tem a dificuldade de interpretar que aquilo é uma indicação, e tem umas interpretações que precisam ser interpretadas como elas são, que é imperativas, que são uma ordem. Então, a interpretação indicativa, ela diz sobre algo, ou diz sobre ser algo, e a interpretação imperativa é aquela que é uma ordem, que a gente vê uma ordem, escuta, lê a ordem e aceita a ordem e cumpre a ordem. Quando eu estava lendo o livro Reformando o Casamento, do pastor Douglas Wilson, ele traz uma explicação bacana sobre essa questão dessas interpretações, né, dessas referências gramaticais. Ele traz duas aplicações. O indicativo, né? Como eu falei, a gente tem o indicativo e o imperativo. O indicativo é a afirmação de um fato. Não há nenhum dever nele. Ou seja, o indicativo, ele só afirma que aquilo é aquilo. E não tem dever nenhum. Ele não precisa fazer nada. Por exemplo, a luz está acesa. Esse banco, ele é marrom, meio avermelhado, meio laranja, né? Há controvérsias de como que os meninos interpretam. A porta, ela está fechada. Isso seria o indicativo. O imperativo, ele é uma ordem. Ele nos diz o que fazer. Apague a luz, deixe o banco onde está, abra a porta. Então, nós precisamos ter essa percepção, esse entendimento, de quando nós estamos lendo a Bíblia, do que é o imperativo e do que é o indicativo. O que ela está nos explicando que aquilo é, e o que ela está nos dizendo o que nós devemos fazer. Tendo dito isso, eu já gostaria de dizer para os irmãos que logo no versículo 13, nós temos um indicativo. Jesus começa dizendo para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. E aí a gente já começa a trabalhar com a nossa primeira questão do estudo da noite. E já pensando no seguinte tema: sendo igreja, ou igreja em tempo de aflições. Igreja em tempo de aflições. E aí a gente começa a trabalhar já com a primeira referência que Jesus fala, que é o sal. Vocês são sal da terra. Jesus começa a igualar os seus discípulos, dizendo para eles: olha só, vocês estão aqui para salgar a terra. Mas Rafael, como é que isso tem a ver? Para nós entendermos por que Jesus falou que os discípulos são sal da terra, e nós, naturalmente, ao lermos essa palavra também é para nós, então nós somos o sal da terra, nós precisamos entender para que serve o sal. E uma das características marcantes do sal é a conservação. Naquela época, o sal, ele era usado para conservar. Era algo muito comum de ser usado naquela época, porque naquela época não existia geladeira. E nem tampouco se pensava na descoberta da eletricidade. Então, os alimentos, eles eram conservados através do sal, porque o sal, ele é um mineral que ele tem, na sua composição, ele tem um agente que ajuda a inibir a decomposição. E naquela época, ele era muito comum em ser usado, como é algumas coisas hoje, por exemplo, o bacalhau. A gente vê, né, por que o bacalhau é salgado daquela maneira, né? Porque para poder fazer o transporte de até onde ele vem, com aquela grande quantidade, é usado o sal para poder conservar. O bacalhau, a gente guarda o sal na geladeira aqui, porque hoje a gente tem eletricidade, né, mas o sal, ele ajuda muito na conservação do bacalhau.
E esse mineral, naquela época, não diferente de algumas ações hoje, era usado para conservar os alimentos. A presença da igreja, a presença de nós como igreja, a nossa presença, a presença da igreja aqui nesse mundo, ela tem que ser um agente de conservação. Um mundo mau, onde as pessoas elas estão entregues aos seus corações depravados, aos seus desejos carnais, nós precisamos ser esse agente de conservação. Por isso Jesus, ele afirma, ele não diz, seja sal. Ele não vira para os seus discípulos e fala assim, sejam vocês o sal da terra. Jesus afirma, vocês são o sal da terra. Vocês já têm o ingrediente, o agente necessário na vida de vocês para poder conservar o mundo da podridão, da decomposição que o cerca. Então, por isso, Jesus ele chega e fala e diz, vocês são sal, e como o sal retarda o apodrecimento do alimento, a igreja deve retardar a corrupção do coração do homem. A maldade, a degradação, a perversidade, ela está ao tempo inteiro, a todo momento, tentando perverter o coração do homem que já é pecaminoso. E nós, como igreja, como sal da terra, nós precisamos retardar esse apodrecimento. Nós devemos trabalhar para conservar o evangelho. Jesus ele já vinha de uma linha de ensinamentos àquela multidão que sempre o acompanhava, e ali no Sermão do Monte ele começa a dar novos ensinamentos, e ele sabia que após aquele ele continuaria com outros ensinamentos. Então ele alerta os discípulos, falava assim, olha só, vocês precisam ficar ligados, ficarem atentos, porque depois de todas essas coisas passar, o evangelho, o ensinamento que nós estamos fazendo, nós estamos oferecendo para esse povo, ele será distorcido, ele vai receber ataques, ele vai ser perdido, e vocês precisam conservar esse evangelho enquanto vocês estiverem aqui vivendo. Por isso que Jesus afirma, vocês são sal, porque vocês precisam conservar. Como o sal conserva os alimentos, vocês precisam conservar o evangelho no coração do povo, no coração da igreja. Uma outra função do sal é o de temperar. Como hoje, naquela época, o sal, ele era muito conhecido pelo fato dele dar sabor. O sal ele é um condimento mais famoso e presente nas cozinhas desde muitos tempos atrás. O sal dá sabor ao alimento, o sal a comida sem sabor, sem gosto, é uma comida que não dá prazer, não dá vontade de saborear. É ruim, né? Quem tem problema de pressão, tem que evitar o sal na comida, né? Então, menos sal, sua pressão está bacana. Só que aí a sua pressão está bacana, mas a sua vontade de comer, aquela parada ali também, está longe. Do mesmo jeito que a sua pressão está bacana, né? A sua vontade de comer está não bacana. Porque o sal, ele dá isso. O sal, ele tempera, ele dá gosto. A presença da igreja no mundo, ela deve dar sabor à vida. A igreja, ela tem que temperar, ela tem que equilibrar as coisas. A igreja, ela deve trabalhar para que o ambiente onde ela está, e principalmente aonde ela está localizada, ela precisa tornar esse ambiente agradável. A igreja precisa mostrar que viver na presença do Senhor é prazeroso, que é bacana. Estar na presença do Senhor é bacana. Estar longe da presença do Senhor é não bacana. Nós precisamos entender que o nosso papel de sal é para podermos realmente trazer esse equilíbrio na vida das pessoas. Nós precisamos demonstrar realmente esse amor que a gente acabou de cantar. Mostrar o amor de Cristo vai muito além do que a gente pode falar. É envolvido também de como nós agimos. A gente precisa avaliar a nossa vida e ver se realmente aonde nós estamos vivendo são ambientes favoráveis, ou seja, são ambientes agradáveis, para aquelas pessoas que não conhecem do amor de Cristo, possam se sentir à vontade. E aí eu tenho que olhar para a minha vida e fazer uma reflexão. Quando eu chego no meu trabalho, qual é a primeira impressão
que causa nas pessoas quando eu chego no meu trabalho? Será que a referência que tem é falar assim, lá vem o Rafael. Ou às vezes assim, e aí gente, Rafael chegou. Poxa, Rafael não veio trabalhar hoje. Percebe-se de longe. Mas aí o problema da percepção também, né? É uma via de mão dupla, né? De repente, assim, não percebeu a ausência do Rafael porque está para baixo, né? Sente falta. Ou se não estão percebendo, falam assim, rapaz, está uma paz aqui hoje, né? É porque o Rafael não veio. Equilíbrio, queridos. Temperar o ambiente. Temperar as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos sal. Isso aqui é uma referência que Jesus fala, não foi da boca de um homem que disse, Rick, você é sal. Foi o próprio Jesus que falou assim, você é sal. E aí as crianças cantam a música, né? Se o mestre falou, está falado. Vou fazer o que ele mandar. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. E saber que nós somos sal para poder conservar aquilo que nós temos e temperar aquilo que as pessoas têm. De repente, aquela pitadinha de sal na vida do seu parente, do seu amigo de trabalho, do seu vizinho, de repente essa pitadinha de sal que está faltando é você. Mas você não entendeu ainda. Precisamos entender que o sal, ele foi feito para ficar fora do saleiro. Nós colocamos ele no saleiro ali, só para que a gente tenha uma porção dele ao alcance quando a gente precisar. Mas o sal ele não foi feito para ficar no saleiro. O sal ele foi feito para ficar fora do saleiro. Se você vai no restaurante e você senta na mesa com o seu prato de comida e ali tem um saleiro e a comida ela está um pouco sem sal, sem gosto, ela não vai ficar salgada só porque o saleiro está perto do seu prato. Você vai precisar pegar aquele saleiro ali, dar uma sacudidazinha ali, né? E se eu for sacudir, a Sara, ela segura minha mão, né? Que se era 2 sacudidas, vai quase meia sacudida, quase uma só, para que o sal faça efeito. E nós precisamos entender isso, queridos. Quando eu falo igreja em tempo de aflições, é porque o mundo, ele está sendo bombardeado por muitas aflições. O missionário Natanael até brincou comigo, né? Quando ele falou assim, qual que é o tema, Rafael? Assim, igreja em tempo de aflições. Aí ele falou assim, mas nós só temos uma aflição. Realmente, nós só temos uma aflição, mas o mundo tem várias aflições, porque o mundo ele ainda não tem certeza do Evangelho, não tem certeza da salvação. Ele ouve o Evangelho e não entendeu o Evangelho ainda, porque falta tempero, porque falta aquela pitadinha de sal para que ele possa entender, para que ele possa juntar aquilo tudo ali e saborear o bom amor de Cristo, a graça de Cristo. Um outro indicativo que nós temos, no versículo 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão em casa. No 14º, no verso 14, nós temos outro indicativo, vocês são a luz. Jesus, ele usa uma alegoria da cidade para afirmar que a luz, ela é perceptível aonde ela estiver. Quando Jesus fala, ele compara, ele vem usando essa analogia da cidade que está no alto de um monte, é porque da onde os viajantes estiverem, eles vão enxergar aquela cidade ao longe, e vão saber que ali tem uma cidade, e eles vão se guiar, que se precisam de alguma coisa, de algum mantimento, de algum refúgio, eles vão se direcionar até aquela cidade. A junta diaconal, quando a gente está fechando a igreja aqui, a gente sabe fácil quando tem alguma coisa que foi esquecido ligado, porque os nossos dispositivos, o nosso estabilizador, o direct, o data show ali em cima, tem uma paradinha miudinhazinha, assim, ó, pequenininha, que se chama LED, que quando a igreja nesse tamanho todo aqui,
ela está toda apagada, se aquele LEDzinho ali estiver ligado, a gente vê e fala assim, opa, faltou desligar alguma coisa ali, vamos voltar lá. A luz, queridos, ela é perceptível. Nós precisamos ser perceptíveis. As pessoas devem olhar para nós, o mundo deve olhar para nós e ver uma referência. Nós devemos brilhar a luz de Cristo, as pessoas olhando para nós devem ver a luz de Cristo brilhando em nossas vidas. Mas por que que nós devemos brilhar a luz de Cristo? Por que que essa luz ela tem que ser tão perceptível assim? Pastor Hernandes, num dos seus artigos, A Influência da Igreja no Mundo, ele fez a seguinte analogia da luz, abre aspas, a luz é símbolo de pureza, a luz revela a impureza e também nos alerta sobre ela, a luz é o símbolo da verdade, a mentira procede das trevas e é coberta de trevas, mas a verdade é luz que ilumina e aquece, a luz é símbolo de conhecimento, a igreja conhece a Deus e o torna conhecido, foi esclarecida pela verdade, conhece a verdade e anda na verdade. A luz é símbolo da vida, não há vida sem luz. A fotossíntese das plantas se dá através da luz. Onde a luz chega, brota a vida, com sua beleza e vigor. A igreja recebe vida e transborda diante do mundo essa vida abundante. A luz é símbolo de comunicação. Onde falta a luz, escasseia-se a comunicação e mingua os relacionamentos. A luz, queridos, ela por si só, ela é perceptível só pela sua característica de existir, da sua função. Não tem como esconder a luz. E o interessante é que a luz, para ela ser perceptível, ela não precisa ser grande. Por menor que ela seja, ela é perceptível. Por mais densa a escuridão, por menor que seja a luz, ela é perceptível. E nós devemos ser perceptíveis. As pessoas devem enxergar em nós essa verdade. As pessoas devem enxergar em nós essa pureza. As pessoas devem enxergar em nós essa vida, vida abundante, vida que somente Cristo dá. Jesus ele continua falando da questão da luz e vem dizendo que a luz ela não é acesa para ser colocada debaixo de um cesto, né, ou de um alqueire, mas ela é feita para colocar no alto, né, de um poste, do lugar mais acessível, onde ilumina toda a casa. A igreja não é chamada para se esconder debaixo de bens materiais. A igreja ela não é chamada para se esconder debaixo de descanso e prazeres. A igreja é chamada para iluminar. Se você é luz, se eu sou luz, se nós somos luz, nós temos que iluminar. Só que nós às vezes gastamos o nosso tempo da nossa vida correndo atrás das coisas para nós. E não nos damos conta de que na verdade nós somos luz, não para enxergar onde é o melhor investimento, não para enxergar onde é o lugar mais maneiro, não para enxergar o melhor lugar para descansar. Nós somos luz para revelar Cristo. E falar em revelar Cristo é uma segunda característica da luz, revelar. A luz é acesa para ser colocada em um local onde o seu brilho traz benefício a todos que estão à sua volta. A luz de Cristo, ela deve revelar, trazer à tona aquilo que está escondido. Se você entra no seu quarto e você está procurando alguma coisa e já está nesse período noturno, primeira coisa que você faz é o quê? Mesmo que você saiba que está lá na primeira gaveta da sua escrivania, a primeira coisa que você faz é o quê? Acender a luz. E por que a luz ela é colocada no meio do quarto? Porque ela precisa clarear todo o ambiente. Quando você vai projetar o quarto, o eletricista, ele não fala bem assim, eu vou botar essa luz ali naquela quina ali, porque
vai ficar bacana. De repente pode ficar bacana e você está fazendo um processo de um ambiente, né? Às vezes com uma penumbrazinha e tal, mas com certeza nesse quarto vai ter uma luz que vai ser a luz de iluminação central. Porque a luz ela revela. E nós devemos brilhar a nossa luz para revelar o Cristo que vive em nós. Cristo já nos alcançou, Cristo já nos libertou, Cristo já nos regenerou e aí acabou. Já está de bom tamanho. Não. Nós devemos brilhar a nossa luz. No versículo 16, Jesus vem trazendo aqui: assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Esse é o problema, né? Você passa a vida inteira lendo um versículo numa versão, né? E daí quando você resolve fazer exposição do texto em uma outra versão, você fica lembrando do versículo da versão anterior. Versículo 16, queridos, nós temos aqui agora um imperativo. No versículo 13, nós temos o indicativo: vocês são sal. E aí Jesus explica, né, vai falando e a gente tem entendimento do porquê que nós somos o sal. No versículo 13, no versículo 14, ele vem dizendo assim: vocês são a luz do mundo. E aí ele vem falando da funcionalidade da luz, do porquê que se acende a luz. E aí a gente faz uma analogia de como a gente deve proceder na nossa vida. Mas quando chega no versículo 16, é como se fosse assim: vocês entenderam? Sacou? Captou a mensagem? Vocês são sal, vocês são luz, beleza? Quer que eu explique de novo? Está entendido? Ah, então beleza. Já que vocês entenderam, então brilha a luz de vocês. Aqui agora é uma ordem. Ele já não está falando bem assim: deixe a sua luz brilhar. Ou como está falando assim: sejam luz. Vá lá, sejam luz. Ele dá uma ordem: brilhe também a luz de vocês, para que os outros possam ver a boa obra de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Aqui agora é uma ordem direta, uma ordem expressiva. A igreja deve iluminar as densas trevas para que o homem possa ver Cristo. A ideia da gente brilhar não é para que a igreja seja vista e seja bonita. Ser atrativo, ser convidativo, não é sinônimo de estar brilhando a luz de Cristo. O fato de você fazer um convite a alguém vir aqui na igreja e te ver na igreja e ver que a igreja é bacana, não quer dizer que você está brilhando a luz de Cristo. A luz de Cristo, ela só brilha de verdade quando as pessoas veem a Cristo através de nós. E é por isso que Jesus fala que devemos brilhar a nossa luz para que os homens vejam através das boas obras o nosso Pai que está por trás das boas obras. Porque se fosse para que nós pudéssemos levar a fama, Jesus fala assim: brilha aí a luz de vocês para que o mundo veja que vocês são bons. Mas o indicativo, a explicação de Jesus é: brilhem a vossa luz diante dos outros, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. As nossas obras aqui na terra, as nossas ações, elas devem refletir a Cristo, elas devem revelar a Cristo. Nossa luz precisa brilhar diante dos homens para que eles possam glorificar a Cristo. A igreja, ela é portadora das boas novas. Que boas novas são essas? As boas novas da reconciliação. Ela roga aos homens que se reconciliem com Deus. E ela constrói ponte aonde o pecado construiu abismos. A igreja, ela construi pontes aonde o pecado cavou abismos. Porque quando nós revelamos a luz de Cristo, as pessoas veem Jesus. E Jesus é o caminho que elas precisam tomar. Jesus é o caminho que elas precisam seguir.
Nós precisamos entender, queridos, que nós não estamos aqui por acaso. A nossa vida, ela tem um objetivo. Nós cantamos que Ele nos predestinou, Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele não precisava de nós, mas Ele escolheu agir através de nós. E nós precisamos entender que isso é um privilégio, de viver em prol do amor de Cristo. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para conservar, para poder temperar e para poder iluminar a vida das pessoas. Nós temos aqui, queridos, dois públicos que nós tratamos diretamente com ele todos os dias. Quando a gente fala do sal, de conservar, nós conservamos o Evangelho ensinado e pregado, mas nós conservamos também a palavra de Deus na vida do próximo, do nosso irmão, aquele que está próximo de nós. Nós precisamos ser o suporte na vida dessas pessoas. Pessoas estão se afastando da presença do Senhor, o Evangelho tem se perdido e nós estamos sendo sal no saleiro. As pessoas têm se afligido, vivendo a vida de maneira desgostosa, e nós estamos sendo sal dentro do saleiro, e nós precisamos ser sal fora do saleiro. Pessoas estão desesperadas, agoniadas, amarguradas, buscando uma solução, buscando uma resposta, querendo enxergar a luz no fim do túnel, e nós somos essa luz, ou pelo menos precisamos ser essa luz. Para que as pessoas possam ver em nós, achar em nós a resposta para a sua pergunta. E a resposta para a pergunta do coração do homem sempre vai ser Jesus. E nós precisamos iluminar esse caminho. Hoje nós estamos passando pelo período das Olimpíadas, correto? E talvez os irmãos não tenham percebido um fato talvez até isolado. Para quem não acompanha futebol, um fato isolado. Para quem acompanha futebol e não prestou atenção, talvez passou despercebido. Mas um atleta da seleção brasileira, ele trouxe escancaradamente a sua crença e disse que ele tem todo o direito de espalhar a sua crença e desmistificar o que as pessoas acham da sua crença. Candomblé. E eu, humanamente falando, eu não o culparia. E eu, humanamente falando, Rafael falando, diácono Rafael, não ficaria nervoso com ele. E nem tampouco me desesperaria porque ele tomou tal postura de se posicionar e defender a sua religião. Eu me preocuparia mais em como eu estou me posicionando em questão à minha religião. O mundo, queridos, ele está sendo atacado de várias maneiras. Ele está sendo afligido de várias maneiras e de diversas formas. E se eu não me posicionar quanto à minha crença, à minha convicção, ao Deus que eu sirvo, só vai ficar na minha crença, na minha convicção. O problema não está que os partidos liberais estão querendo derrubar a família, que estão deturpando a imagem da família. O problema não está lá neles, porque isso já é bíblico. A Bíblia já nos falou isso, que nos fins dos tempos, coisas absurdas aconteceriam, e que nós teríamos essas aflições mesmo. Isso só é o cumprimento da palavra, não é o problema os ativistas fazerem campanhas. Esse não é o problema. O problema está na igreja, que não é o sal e não é a luz. Porque se nós tivéssemos o agente de conservação na dosagem correta, se nós tivéssemos a luz iluminando na intensidade correta, as pessoas não se perderiam. Se as pessoas estivessem com o foco em Jesus, conseguindo enxergar Cristo nas coisas, nós não precisaríamos nos preocupar com ativistas, com partidos,
com pessoa A, com pessoa B, com crença A, com crença Y, com ideologia tal, com ideologia isso. O problema, queridos, não está em quem faz, o problema está em quem não faz. Eu não me lembro se é uma frase de Martin Luther King, né, que são tantos pensadores, né, mas que fala que para que o mal vença, basta o bem ficar calado, acho que é alguma coisa assim, né? Para que o mal vença, basta que o bem não faça nada. Essa é a ideia da frase. Queridos, se nós não entendermos que a culpa é nossa e não aceitarmos que a culpa é nossa, vamos continuar vivendo a nossa vida da mesma forma. Vamos continuar vivendo a nossa vida dentro de um saleiro e escondido debaixo de um cesto. Mas Jesus nos chama para ser sal fora do saleiro e luz no alto de um veleiro, para que possa ser todas as pessoas que estiverem à nossa volta ser beneficiadas nessa luz. Para encerrar, queridos, eu queria trazer algumas aplicações sobre tudo isso que eu disse, alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que os irmãos pudessem refletir sobre o assunto. Precisamos, como igreja de Cristo, avaliar como estamos vivendo nossa vida. Estamos no mundo, mas não devemos andar como o mundo. E aí, eu uso para a igreja uma frase que os adolescentes estão acostumados a ouvir, e sempre que posso repito para eles, e eu estou ficando careca de tanto repetir essa frase para eles. Esse negócio de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, é uma frase do diabo na vida do crente. Todo mundo tem tudo a ver com a sua vida, sim. O que diz em Atos 2? Não é? E sereis minhas testemunhas? Na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então, queridos, todo mundo tem tudo a ver com a sua vida, sim. Você tem que se preocupar se a sua vida está sendo uma vida de testemunho da palavra de Deus. Como Paulo diz que devemos viver de modo digno do Evangelho. Então, tem tudo a ver, sim. E se você pensa, tem essa frase, esse pensamento de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser, que eu pago as minhas contas, revejam seus conceitos. Porque nós não podemos viver como o mundo anda. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos forasteiros e precisamos rever a nossa vida. O mundo é mau e cada dia tem aumentado a maldade no coração do homem. Como igreja, precisamos conservar a essência do Evangelho. Somos chamados para ser sal no mundo, não sal na igreja. O sal não foi feito para ficar dentro do saleiro. Temos temperado ou perdido o nosso sabor. É preciso ter uma vida pautada no estudo da palavra e oração. Só assim conseguiremos manter a pureza e não nos tornarmos insípidos. Lembra como começa o versículo 13, vós sois o sal da terra? E o que Jesus fala? Que se o sal não tiver mais o seu valor, de nada presta, a não ser lançado fora. O sal, queridos, se você colocá-lo com algum outro tempero junto, ele perde o sabor dele, ele perde a composição dele, porque ele vai levar tudo do outro tempero. Se você colocar o sal com aquele tempero do tudo junto, né, ele vai pegar o tempero do tudo junto. Se você botar o sal no alho batido, igual o nosso irmão Wellington faz, nas suas pastas de alho, o sal vai pegar o gosto do alho. Da mesma forma, somos nós. Se nós nos misturarmos demais com as coisas do mundo, nós vamos nos contaminar tal quanto. Por isso que nós devemos pautar a nossa vida numa vida de estudo da palavra de Deus e oração, para que nós possamos assim buscar manter a pureza do nosso coração. E mesmo fazendo isso tudo, é difícil, né?
Eu falei, esses dias conversando com um amigo, eu falei assim, irmão, você acha que pela sua cabeça ele está meio fora da igreja, né? É um desigrejado da vida. Aí eu falei com ele assim, rapaz, você é um guerreiro, você é um valente, porque eu vou te contar um negócio, nego, se eu, lá na igreja, com todas as minhas dificuldades, limitações, tentando fazer as minhas devocionais, as minhas leituras lá, com o pastoreio dos meus presbíteros, com o pastoreio do meu pastor, é difícil, você, nego, em casa sozinho, você é um campeão, cara. Você tem que ensinar essa fórmula mágica. Irmãos, com Deus é difícil, sem Deus é pior ainda. E se a gente abandonar a leitura da palavra, se a gente abandonar a nossa vida de oração, as coisas só vão desandar. E aí não vai ser só o mundo, vai ser a sua vida também. E o pior, vai ter hora que você nem vai saber mais distinguir o que é realmente a sua vida e o que é o mundo. Porque vai estar tudo tão misturado, o sal já perdeu tanto o sabor, a pilha da lanterna lá já se gastou tanta energia que não foi recarregada, que já não tem nem sal e nem luz mais. Nós precisamos pautar a nossa vida no estudo da palavra de Deus e na oração. Muitas pessoas estão perdidas em pecado, aflições e preocupações. Nossa luz deve trazer às claras o caminho que as levem a Jesus. Queridos, é muito simples. É só abrir a boca. É só falar. É só nos dispormos a cumprir o nosso papel. Devemos viver de modo que quando as pessoas olharem para as nossas ações, não vejam a nós, mas sim a Deus e glorifiquem a sua grandeza. Todas as nossas ações, a nossa vida, ela deve ser pautada para a honra e glória do nome de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E aí quando Ele voltar e nos levar para a eternidade, gozá-lo para sempre. Mas enquanto a gente está aqui, vivendo aqui, as nossas ações devem revelar a Deus. As pessoas devem olhar para nós e ver, tem algo diferente ali. Tem algo diferente naquela pessoa. E aí quando ela chegar mais próxima e começar a esmiuçar a nossa vida, elas vão enxergar Cristo. Elas vão ver que, elas vão olhar e falar assim, mas ele tem um bom emprego, eu também tenho. Ele tem uma família bacana, eu também tenho. Eu tenho um carro da hora, carro do ano, eu também tenho. Esse cara tem Deus. Opa, isso aqui já é algo diferente. As pessoas devem ver em nós a alegria. Como que em meio a tanta tribulação, a tanta coisa difícil, a tantas dificuldades, essa pessoa consegue estar com um sorriso na cara, consegue se manter feliz, consegue se manter calma, consegue se manter tranquila, com o pé no chão, com a cabeça no lugar. Jesus. É isso que as pessoas devem enxergar na nossa vida. Meu desejo, queridos, é que realmente o Espírito Santo de Deus nos habilite a sermos o sal que Ele diz que nós somos, a sermos a luz que Ele diz que nós somos, e que nós consigamos brilhar a nossa luz, como Ele nos ordenou que brilhasse, para que realmente as pessoas possam glorificar a Ele, e render glórias a Ele, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor e louvamos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos deu de estar